definir tudo isso, vai priorizar, vai ser atendido o caso mais grave, né? Ou então um caso que tem um melhor prognóstico, né? Vai ter que ter toda uma avaliação aí por trás, né? Assim, do tipo de acidente, do que pode ser mais rápido, enfim, vão ser avaliados vários pontos, né? N questões aí para esse médico, para a central, dizer qual é que vai ser atendido primeiro. Então, vai ser atendido primeiro aquele tal caso, porque ele viu que era necessário, depois de uma extrema avaliação, né? N questões que ele teve que avaliar de maneira rápida, né, pessoal? Para poder fazer uma escolha entre os casos, né? Então, assim, é burocrático, né? Ele trabalha ali na ambulância, mas tem a sua importância. É de extrema importância também, é de extrema pressão também. Você já pensou você ter 2 casos na sua mão e você... 2 ou 3, eu estou botando 2 assim, né? Porque é uma questão só para exemplificar uma escolha, mas você pode ter, às vezes, mais do que isso. E se você fizer uma escolha errada, né? Então, assim, é muita pressão e muita responsabilidade também quem trabalha na central de regulação, tá certo? E aí, depois de ele escolher uma ocorrência, vai ser feita aquela primeira, e se a outra ainda não tiver tido a devida assistência, eles vão socorrer em seguida, né? Depois daquela primeira ali que foi priorizada, tá certo? Às vezes acontece isso também, vai ter que ser feita uma escolha. Indicadores de SAMU, quais são, né? Então, vamos lá, o que é avaliado, né? Para ver aí como é que tá o SAMU, a qualificação, se ele sobe de nível ou não, se recebe dinheiro ou não, número geral de ocorrências atendida no período, tempo mínimo, médio e máximo de resposta, identificação dos motivos dos chamados, né? Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de unidade de suporte avançado, que é a USA, unidade de suporte básico, a USB, localização das ocorrências, idade e sexo dos pacientes atendidos, identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento, pacientes, número absoluto e percentual referenciados aos demais componentes da rede por tipo de estabelecimento. Aí gente, eles preenchem papel de tudo isso aí, viu? Todas essas informações aí que vocês estão vendo de cada ocorrência, de cada paciente, eles têm que ter essas informações aí, viu? Sexo, identidade, né? A idade do paciente, a localização da ocorrência, o motivo da ocorrência, né? Se foi a óbito, se não foi, qual a unidade que foi utilizada, se foi a básica ou se foi a avançada, tempo de saída, né? Esse tempo-resposta, tudo isso é avaliado. Primeiro, para ser lançado um perfil do município, né? Por exemplo, ali ocorre mais casos de quê? Aonde? Em que tipo de público? Para ser feita aquela prevenção que a gente também já falou, que eles fazem essa parte de prevenção, promoção de saúde através de palestras, conscientização, esse tipo de coisa, né? Levar esse conhecimento para as pessoas e para ver o que é que acontece mais, para ver o quê? Uma capacitação melhor. É acidente automobilístico, vamos fazer uma parceria com o Detran, fazer aí uma prevenção em escolas. Qual é o público? São adolescentes? Vamos fazer uma conscientização. É importante para saber o perfil do município, tá certo? Então, todos esses indicadores aí é bom porque serve para a capacitação deles, para eles se aperfeiçoarem em um determinado de ocorrência, né? Que, por exemplo, a gente vê com maior frequência em certo município, saber como prevenir, saber como fazer parcerias. Então, tudo isso daí é muito importante. Eles têm todas essas informações aí quando sai para a ocorrência. Gente, a gente vai ver agora aqui os tipos, né, de unidades móveis, né? Nós temos a Central de Regulação de Urgências, médicos com capacitação em regulação médica das urgências, técnico auxiliar de regulação médica e o radiooperador. Então, a gente tem isso aí em relação às centrais, nós temos esse tipo de profissional que sempre é um médico mesmo, que vai fazer essa escuta e as decisões e fazer o repasse para a unidade, né, do município.
E os tipos de unidade móvel. Pessoal, então nós temos a básica, a avançada, o aeromédico, né? A embarcação, a motolância e o veículo, é o veículo de intervenção rápida. Eu até anotei aqui porque ele não é tão comum, esse VIR, né? Mas é um carro maior, né? Mais rápido. Ele é diferente dessa estrutura da ambulância que a gente tem aqui do Iguatu e daí de vocês. A USA ele não é estilo ambulância, ele parece um carro esportivo, né? E aí é chamado desse VIR, né? É o veículo de intervenção rápida, tá certo? O aeromédico, pessoal, é essa parte aérea, né? Que às vezes pode ser helicóptero, avião e tudo para esse acompanhamento. Embarcação, né? Que nós temos a USA e a básica, né? A motolância, que é com a moto, e aí ficou faltando. Sim, não, a embarcação já é a ambulância, que a gente chama, né? Como é a ambulância? Serve para que tipo de cidade? É a ambulância na lancha mesmo? É isso mesmo. Aqui não é tão comum, porque a gente não tem cidades ribeirinhas que vivem assim, em rios, essas coisas, mas na região norte, pessoal, a gente tem demais, né? População que mora em palafitas, aquelas casas que são dentro d'água mesmo, que eles, para se transportarem, né, irem até município, algo mais assim, algo mais central, né, eu digo assim, urbano, eles têm mesmo que usar canoa, esse tipo de transporte, né, para você chegar até até o município, eu digo assim, a área urbana, né, seja lá o que for, existe muito. Por aqui na nossa região a gente já não vê, não tem essa necessidade dessa ambulância. Mas na região norte é muito comum. Então essas ocorrências e tudo, eles andarem por dentro dos rios, e aí a melhor que vai ter essa embarcação mesmo, em forma de lancha, né? Porque já a parte de moto e dos carros já não tem uma viabilidade boa, como a lancha tem, né? Então, isso aqui eu até já falei para vocês, as mais comuns que nós temos aqui é a básica e a avançada mesmo, nesses carros padrões que vocês têm aí, que é igual o daqui, né? Só que a nossa tem os acréscimos das coisas e muda os profissionais. Então, na básica são no mínimo, né, 2 profissionais, né, o condutor e o técnico ou auxiliar de enfermagem. Só lembrando que o condutor, todo mundo que trabalha no SAMU, gente, ele não é só um condutor. Ai, tia, quer dizer que quem dirige o SAMU vai só dirigir? Não. Todos eles são socorristas, tá certo? Então, o condutor, se ele não for um técnico ou auxiliar de enfermagem, ele é no mínimo socorrista, que eu falei para vocês. Ele tem um curso de APH, que é assistência pré-hospitalar, tá certo? Na USA, nós temos no mínimo 3 profissionais, né? Que é o condutor, o enfermeiro e o médico. Então, como vocês podem ver, essa de serviço avançado, ou UTI móvel, como a gente chama, ela já não contém o técnico de enfermagem nem auxiliar. Você só vai ter profissionais de nível superior. Né? Assim, não, tem o condutor, né? Que é o socorrista, eu digo assim, que vai atuar ali realmente na ocorrência, né? Porque o condutor, nesses casos, ele auxilia mais, né? Mas tem o enfermeiro e o médico. Aí o aeromédico tem, no mínimo, médico e enfermeiro, né? A embarcação, que pode ser essa ambulância, 2 ou 3 profissionais, né? No tipo e do tipo de assistência que for, que tem a básica e a avançada também. A motolância, que é para casos muito simplórios, realmente, né, pessoal? Onde você pode transportar uma pessoa na moto, né? Então, assim, é algo, vamos dizer assim, que não é tão pontual, é algo assim mais leve, né? Um caso mais leve. Oi, Laura.
vai ver, eu acredito assim, nas grandes cidades, né, nos grandes municípios, assim como São Paulo e tudo, serve para pequenas ocorrências. É como eu estou dizendo, é algo muito simplório, porque justamente isso, você tem que levar uma pessoa consciente, primeiro, que ela não pode estar inconsciente. Como é que você vai levar um paciente inconsciente de moto? Não dá. Então, primeiro que ele tem que estar consciente, fratura, essas coisas, muito difícil se levar dessa maneira, então provavelmente não tem fratura. É algum caso, às vezes até questão de trabalho de parto, por exemplo, vai pegar uma pessoa em casa, ou então não tem como ir, às vezes o simples transporte de maneira assistida, algum primeiro socorro ali, uma hemorragia, uma pequena hemorragia, mas casos que não sejam tão pontuais, tão importantes, porque, como eu estou dizendo, é numa moto, você não tem como estar levando, transportando paciente grave, pacientes importantes numa motolância. Não dá. Não, é sério, mas tem. Não, porque deve estar morrendo, né? O caso de urgência, emergência, pegar e falar em cima de uma moto. Mas tem. Mas é porque, Laura, a gente fala assim, os casos de urgência e emergência, mas a urgência nem sempre, às vezes, é tão grave, às vezes é leve. Então, pode ser até um paciente mental, como eu disse, algum trabalho de parto, uma pequena hemorragia, que dê para ele fazer um torniquete, tampona ali e estancar, né? Até o transporte do paciente e levar para o hospital. Tem que ser algo desse tipo. Realmente não tem como você transportar um paciente grave. E tanto é que, veja só, ele é o que tem o mínimo de profissional, que é só um profissional, que é o que vai, o condutor. Ou o técnico de enfermagem ou o enfermeiro guia a moto e leva o paciente na garupa. Pronto. É isso, tem que ser algo bem simples. Então, a moto ela serve mais assim, tipo, a pessoa que quebrou um braço ou cortou um corte profundo, assim, não tá inconsciente. Que não for muito grave, pode ser até uma luxação, o senhor Ítalo, né? Pode ser até uma luxação, luxou, deslocou o braço, vixe, caiu, não sei o que, tem que levar, não tem quem leve, gente, não tem um carro, resolveu chamar. Por exemplo, foi mordido por uma cobra, um acidente aí, ofídico, né? Alguma coisa do tipo, não, cachorro, cachorro, não tem quem, exatamente, então, aí não tem quem leve, né? Ou então bateu em você, e você tá sentindo uma dor e tal, tá se sentindo mal. Chama e vai a motolância. Tem que ser algum caso fez a bicicleta, bateu na perna. Pois é, exatamente esse tipo de coisa. Para fazer um exame, uma coisa, mas uma pessoa que tem que estar consciente. Enfim, não pode ser um caso grave, realmente. Não pode ser. Tem que ser algo bem, bem mais leve, tá entendendo? Tem, mas eu acredito mais em grandes cidades, assim, para coisas mais rápidas. Tem que ser esse tipo de carro. E tem o VI, gente, que é o veículo de intervenção rápida. Ele também não é tão comum. Hoje em dia, os mais comuns são essas, a USB e a USA, que é tipo essa estrutura que a gente vê aí, com essa carroceria, assim, grandinha, assim, né? Parecendo um Jeep, tipo assim, um carro grande, assim. E esse veículo esse baú, exatamente com esse baú. Já esse veículo de intervenção rápida, ele parece um carro esportivo. Ele não tem essa estrutura dessas nossas ambulâncias aqui, não. Da USA e da USB. Parece um carro esportivo. Então, ele consegue ser mais rápido, né? Daí o nome veículo de intervenção rápida. Ele consegue ser mais efetivo em relação a isso daí. Mas as nossas que a gente vê mais, né, e tudo, é a USB e a USA, tá certo? Pois nós temos, gente, motolância. Todo mundo, quando a gente fala na motolância, fica doidinho, sem saber o que é que leva, sem entender mesmo como é que leva um caso desse, mas existe, viu? Existe. Levar
17, a gente tem a UPA 24 horas, já saindo agora do SAMU, né? Falando sobre a UPA. UPA nova e UPA ampliada. A UPA 24 horas, né? O estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, articulado com a atenção básica, o serviço de atendimento móvel de urgência, né? Que é o SAMU 192, atenção domiciliar e atenção hospitalar, a fim de possibilitar o melhor funcionamento da RAU, que é a rede de atenção às urgências. Então, veja só que a rede, pessoal, ela é tipo ampliada, né? Ela mexe com desse tanto de serviço aí, ela faz essa ligação do serviço básico para uma UPA, para uma atenção domiciliar, hospitalar, enfim. É uma rede, ela é unida, né, por todos esses equipamentos aí, ela é ampla, né? A UPA 24 horas nova, ela é construída com recursos de investimento federal. E a ampliada, né? A UPA 24 horas é construída a partir de acréscimo da área com adequação física dos estabelecimentos de saúde denominada policlínica. Pronto atendimento, pronto socorro especializado, pronto socorro geral e unidades mistas, já cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é SCNES. A daqui, gente, é a simples mesmo, viu? É a 24 horas mesmo, ela não é ampliada, não. É a comum, tá certo? Eu nunca vi esse equipamento, só estudo, assim, só em relação a conhecimento. Eu nunca tive a oportunidade de entrar em uma UPA ampliada, não. Em uma UPA 24 horas ampliada, não, porque ela já é bem maior, né? Veja só, é denominada como policlínica, atendimento misto, né? Pronto-socorro especializado. Então, assim, é um outro nível de UPA. As que a gente conhece, né? Que eu já tive a oportunidade, a daqui de Iguatu é a 24 horas simples mesmo, não é ampliada. E nós temos o gestor, né, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, distrital municipal, ou secretário de saúde estadual, distrital do município, que na verdade é quem gere mesmo, gente. Todos esses equipamentos de saúde é o secretário de saúde, né, geralmente. Não tem pronto correr. Onde ocorre o quê? Classificação de risco, acolhimento com segurança do paciente, né? Essas coisas aqui a gente acha que não precisa nem explicar, que a gente já falou muito, não foi, pessoal? Vocês ainda têm alguma dúvida sobre classificação de risco, acolhimento? Alguém tem dúvida em relação a isso? Sobre o que seja, como proceder em relação à classificação de risco e acolhimento? Podem falar no microfone. Eu não tenho, não. Pronto, eu acho que ninguém, Laura, porque a classificação de risco a gente já viu, né? Aquela escala de Manchester, né? E tem até a do Ministério da Saúde, que são protocolos por cores, enfim, que ali vai ser definido os casos mais graves, do mais grave ao mais leve, né? O acolhimento, a questão da humanização, daquela escuta qualificada, de você ser cordial, receber bem o paciente. A segurança do paciente, redução de riscos, danos desnecessários relacionados ao cuidado de saúde para uma diminuição de risco, né? Um mínimo aceitável, vamos dizer assim, né? Então, a gente preza por isso, né? Por segurança. Tanto que toda essa iniciativa de urgência e emergência, ela foi criada pensando nisso, realmente. Na segurança de como você assistir melhor o paciente em segurança. Tanto o SAMU, né, que como eu disse antes, só tinha essas ambulâncias, e nos outros equipamentos de urgência e emergência também, como na UPA, emergência de hospital, enfim, todas essas, né, trabalham com a segurança do paciente. Né? As diretrizes da UPA 24 horas. Funcionamento, gente, como o próprio nome já diz, né? A UPA é 24 horas, então, foi serviço de urgência e emergência é igualzinho ali do hospital, do SAMU, né? Você não tem como ir em casa, essas coisas não é plantão, você não sai dali, né? 24 horas em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, então nunca fecha. É um equipamento que nunca fecha.
É que nem o SAMU, é que nem a emergência do hospital. Ah, é feriado, tem algum dia que vai fechar? Não. Qualquer hora que você acionar, em qualquer dia, feriado, enfim, não fecha, né? Tá aberto lá. Tem o acolhimento, tem a classificação de risco como diretriz, equipe assistencial multiprofissional, com quantitativo de profissionais compatível com a necessidade de atendimento com qualidade, considerando a operacionalização do serviço, o tempo, a resposta, garantia de acesso. Vocês veem que é muito parecido com o do SAMU, né? Essa questão dos indicadores, né? O tempo resposta, custo-efetividade, em conformidade com a necessidade da rede de atenção à saúde e as normativas vigentes, inclusive as resoluções dos conselhos de classe profissional. Então, todas essas aqui são diretrizes, né, que regem a UPA, que dizem como é que ela funciona, que dizem como é que é o atendimento aos pacientes, né, em relação ao funcionamento das atividades. Acolher pacientes e familiares em situações de urgência e emergência, sempre que buscam atendimento, né, óbvio. Articular-se, né, com atenção básica, SAMU, atenção domiciliar e hospitalar, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros de atenção à saúde por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contra-referência pelas centrais de regulação de urgência e complexos reguladores instalados nas regiões de saúde, né? Prestar atendimento resolutivo e qualificado dos pacientes agudos aos agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes que necessitarem de atendimento. Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 92. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento nos casos de menor gravidade. Prestar apoio diagnóstico e terapêutico conforme a sua complexidade e manter pacientes em observação por até 24 horas. Elucidação diagnóstica ou estabilização clínica e encaminhar aqueles que não tiverem suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda por meio da regulação de acesso assistencial. Então, gente, tudo isso aqui condensa essas informações que a gente viu até agora, né? O tipo de atendimento que oferta, com humanização, com a parceria entre os outros equipamentos de saúde. São também casos agudos, pessoal, esses equipamentos de urgência e emergência não atendem casos crônicos, né? Ou pelo menos em tese, não é para atender casos crônicos. Caso crônico, você vai para atenção básica, né? A UPA, né, e os outros equipamentos de urgência e emergência de saúde trabalham com casos agudos e agudizados, ou seja, é uma urgência e uma emergência. Aconteceu isso ali, você está sentindo uma dor forte, não é algo que já vem se alastrando por muito tempo, não é algo crônico, né? Que é algo que você desencadeou ali no momento. É um acidente, é uma dor, uma angústia grande que você está passando, né, casos de diarreia, náuseas e vômitos, né, de hemorragias, enfim, todos esses casos que são agudos. Outra coisa importante é que ele mantém pacientes em observação por até 24 horas e depois, se precisar de uma observação maior, internação, a UPA ela não interna. Esse paciente ele vai ter que ser encaminhado para um hospital, né, e tudo, se ele necessitar de uma maior assistência hospitalar, porque ele não é para internar paciente, ele observa por até 24 horas, na verdade. Parágrafo único, né? O apoio diagnóstico da UPA 24 horas poderá ser realizado em outro estabelecimento de saúde, desde que seja justificado pelo gestor, considerando a operacionalização do serviço, tempo-resposta, garantia do acesso ao paciente e custo-efetividade. Gente, mas isso aqui é muito raro.
né? Assim, apoio diagnóstico da UPA 24 horas. Geralmente eles fazem tudo lá, mas se precisar de algum equipamento, algum exame que lá não tenha, aí é encaminhado para outro serviço para ser feito, né? Mas fica tudo certo, é amparado pela lei. É só isso que quer dizer, né? E aqui na imagem, mais uma vez, você vê como é a rede, né? Nós temos aí uma atenção básica, intermediária e uma avançada, né? Então, assim, a básica nós temos a UBS, o hospital avançado e uma UPA intermediária. Justamente aí tem essa seta para um lado e para o outro, né? Intermediando aí os pontos de atenção entre básico e avançado, né? Ou seja, ligando, unindo, fazendo essa ampla assistência de serviços e equipamentos, né? O modelo de organização da UPA, né, compete ao gestor responsável. Qual é a responsabilidade desse gestor? Implantar as diretrizes de acolhimento e classificação de risco conforme a portaria preconiza, não é verdade? Então, o gestor ele tem que manter essas diretrizes, adotar protocolos clínicos de atendimento e procedimento administrativo, garantir apoio técnico e logístico para funcionamento adequado da UPA 24 horas, né? Garantir a continuidade do cuidado do paciente por meio da referência e contra-referência, articulando com os pontos da RAS, considerando a territorialização, inscrever a UPA nos SCNF, né, e alimentar periodicamente o CIA-SUS, né, com os dados referentes à assistência prestadas, independente dos valores de referência ou da geração de crédito. O CIA-SUS, gente, é o Serviço de Informação Ambulatorial, né, que é a parte de alimentar o sistema de saúde, porque para cada caso desse a gente tem sistemas de alimentação sobre todos os procedimentos que são feitos, as ocorrências, tanto você tem da atenção básica à terciária. Então, com a UPA, ela não seria diferente. Nós também temos um sistema de informação ambulatorial, que eu acho que vocês também viram comigo, né? Que todos esses casos, eles são protocolados. Registrar obrigatoriamente todos os procedimentos realizados na UPA 24 horas. São todos registrados através desses sistemas de informação do SUS, certo? Aí aqui, ó, as definições, não é? Para você ter a UPA no seu município, a gente tem um rol de pontos aí a serem cumpridos pelo município para ele ser habilitado a receber uma UPA, para ele ter uma UPA. Né? Então, 2014 define os portes aplicáveis, né, da UPA. Então, nós temos 3 portes, 1, 2 e 3, né? Gente, a daqui de Iguatu, eu acho que são essa de porte 1 mesmo. Eu acho ela pequena, acho que tem no máximo 7 leitos mesmo. E a daí de Acopiara fizeram o equipamento e nunca abriram, né? É uma pena. Então, a população, como vocês podem ver, de 50 a 100 mil, aí tem uma área física. Até a área, gente, a estrutura, tudo é definido. Você só pode construir, né, no mínimo 700 metros quadrados, 1.000, 1.300, de acordo com cada porte, né. Aí o número de atendimento médico em 24 horas, olha só como é muito. Eu acho muita coisa. Uma média aqui, ó, de 150 pacientes. Gente, é muita coisa atender isso em um dia, viu? Porque dependendo do caso, às vezes demora bastante, né? Número mínimo de médicos, no caso, 7 às 19, né? 12 horas, vamos dizer assim, né? De 7 às 19, de 7 às 7. Nós temos 2 médicos, né? Ou seja, para cada 12 horas de plantão. Número mínimo de médicos das 19 às 7, 2 médicos. Então, assim, dividido em plantões de 12 horas e tem que ter 2 profissionais médicos em cada plantão de 12 horas, tá certo? Número mínimo de leitos de observação, 7 leitos. E aí os demais é só vocês irem vendo que vai aumentando de acordo com o porte. Só que eu acho que a daqui de Iguatu é porte 1 mesmo. É esse menorzinho, de 50 a 100 mil habitantes.
Aí aqui, né? A UPA 24 horas tem investimento até 31 de dezembro de 2014, mantém a classificação em porte 1, 2 e 3 para fim específico de conclusão do financiamento de investimento aprovado sem prejuízo da concessão de custeio nos seguintes termos. Porte 1, de 50 a 100 mil habitantes, 7 leitos de observação, né? E 2 para a sala de urgência, ou seja, para aqueles pacientes mais graves, né? Então, nós temos aí no caso, Quando eu tava estudando, né, sozinha, eu não entendi esse quadradinho azul, não. Porque tem aquela outra divisão, né, do slide passado, aí eu não entendi quando é que vai ser a outra e essa. Como assim a outra e essa? A do slide passado, não é? É isso aí. Mas ele só quis dizer isso aqui, ó, o que foi acrescido, que foram os leitos da sala de urgência. Ó. Nesse daqui nós não temos leitos de sala de urgência, ele só fala dos leitos mínimos de observação, que no caso são 7 leitos. Nessa segunda aqui, ó, de 31 de dezembro de 2014, foram acrescidos leitos de urgência, da sala de urgência. Então, nós vamos ter agora, no mínimo, quantos, né? 7 leitos de observação e o número mínimo de leitos da sala de urgência, 2 leitos. Para cada desses mínimos aqui que tem, 2 tem que ser destinado a uma sala de urgência, tá entendendo? 3 leitos, 4 leitos, de acordo com esse porte aqui. A única novidade foi esses leitos aqui da sala de urgência, que foi acrescida mais uma vez nessas leis, porque eles ficam só mexendo a lei de origem e fica melhorando, né? Fica acrescentando coisas. Então, foi acrescido o número mínimo de leitos da sala de urgência. Deu para entender? Entendi, sim, é porque quando eu tava estudando sozinha eu não entendi. Só que aí mantém a outra, só que adiciona os leitos da sala de urgência, da sala né? de urgência, isso. Obrigada. Por nada. Pronto, gente, a gente concluiu em tempo rápido.